Quando a gente pensa na revolta da vacina de 1904, o que geralmente vem à cabeça? É um conhecido evento da nossa história que muitas vezes ele é resumido como uma briga entre a ciência de um lado e a ignorância do povo de outro. Mas essa história é bem mais do que isso. Então a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo para entender o que realmente aconteceu. A gente precisa voltar um pouquinho e olhar para o cenário do Rio de Janeiro na época. A cidade estava passando por um processo que ficou conhecido como modernização autoritária. Era um projeto de reforma urbana mega ambicioso e também mega violento. O governo estava literalmente botando abaixo os cortiços, que eram as casas da população mais pobre, para construir no lugar uma capital com avenidas largas e prédios no estilo europeu. E tudo isso foi feito sem nenhum diálogo. Eles expulsaram milhares de pessoas das suas casas na marra. A capital federal foi transformada num cartão postal. A modernização servia muito mais para impressionar quem vinha de fora do que para atender as necessidades de quem vivia ali. E foi bem no meio desse caldeirão de insatisfação social que a vacinação obrigatória foi decretada. Então o ponto-chave da história é o seguinte: o problema não era a vacina em si, mas o jeito autoritário e violento como ela foi imposta para a população, que já estava se sentindo completamente agredida pelo Estado. Então essa foi literalmente a receita para a revolta. Primeiro, não teve diálogo nem campanha de conscientização. Segundo, a vacinação era aplicada à força e com a ajuda da polícia. Terceiro, os agentes de saúde simplesmente invadiam a casa das pessoas sem pedir permissão. O resultado disso foi uma quebra de confiança profunda entre o Estado e a população. A vacina, que era uma medida de saúde, virou o símbolo máximo da opressão do governo. Bom, eu usei um artigo chamado Negação e Negacionismo do Brasil. É um artigo que analisa a revolta da vacina de 1904 com a pandemia da Covid-19. E o principal argumento do artigo é que nem toda rejeição à vacina pode ser chamada de negacionismo. A revolta da vacina, ela não pode ser explicada simplesmente como uma rejeição à ciência. No caso de 1904, os autores defendem que existiu uma negação situada. O que foi isso? Foi uma resistência que nasce de condições sociais concretas, como violência estatal, falta de diálogo e exclusão. E isso se conecta com o texto do curso que se chama As Vitrines do Progresso. O principal argumento desse texto é que as reformas urbanas tinham como objetivo construir uma imagem de modernidade para o Brasil, especialmente para o exterior. O texto ele mostra que a modernização foi feita de forma autoritária, com a expulsão de camadas populares, sem participação social. A principal conclusão é que a cidade foi pensada como uma vitrine, um espaço para ser exibido, não como um lugar inclusivo para os seus próprios habitantes. Bom, e essa história leva a gente para uma comparação que é quase inevitável nos dias de hoje. E a gente pode sair do micro para o macro usando essa lente de aumento num evento ocorrido no Rio de Janeiro em 1904 para entender como essa negação lá atrás se relaciona com o que a gente vê atualmente. O que aconteceu lá em 1904 é o que os pesquisadores chamam de negação situada. Ela é uma resistência que nasce de uma experiência concreta de opressão política e urbana. A desconfiança não veio do nada, ela tinha uma causa real e imediata. Durante a pandemia do Covid-19, o que a gente viu foi um negacionismo estruturado, alimentado por disputas ideológicas e políticas. Os boatos de 1904 eram locais e corriam de boca a boca. Hoje a desinformação é global, ela se espalha por redes digitais numa velocidade assustadora. Mas apesar dessas diferenças, existe sim um fio condutor que conecta esses dois momentos da nossa história. E essa questão que atravessa mais de um século se chama crise de confiança. Essa é uma dificuldade histórica que o Estado brasileiro tem de construir uma relação de legitimidade com a sua população. E isso mostra pra gente que impor uma política pública, por mais correta que ela seja do ponto de vista da ciência, sem antes construir uma confiança, uma base de confiança, a tendência é gerar rejeição. A ciência por si só ela não é suficiente. A revolta da vacina não foi só um conflito de saúde, foi um conflito político. Foi um conflito que escancarou o abismo que existia e que ainda existe entre o Estado e a sociedade. A saúde pública não depende só do avanço científico, ela depende muito da legitimidade, transparência e da participação social. Olhar para a revolta da vacina com essa lente mais complexa é uma lição fundamental para a gente entender os desafios de hoje nessa relação tão complicada entre ciência, política e sociedade no Brasil. E no fim fica no ar uma pergunta que é fundamental, que ecoa desde 1904.
Quando a confiança é quebrada, como ela pode ser reconstruída?